Hoje eu já deixei a pergunta pingando aqui sobre reação política interna do Trump. Falamos um pouco da economia e dos seus reflexos. Hoje Trump anunciou mais uma frente de ataque aí aos democratas e transformou o seu vice-presidente J.D. Vance no que ele chamou de czar da fraude, claramente amplificando muito suspeitas de fraudes, mas atacando primariamente estados democratas. O que isso pode provocar de reação aí? Thaís, acho que vem bem a calhar a sua pergunta nesse contexto que nós estamos discutindo, porque isso já faz parte das movimentações do Donald Trump se preparando para as eleições de meio de mandato, né? Essa questão da fraude, que foi muito, no caso de Minnesota, né, que é um estado governado pelo Tim Walz, que foi o candidato a vice-presidente na chapa da Kamala Harris, houve de fato uma questão aí que reuniu diversos elementos que foram favoráveis à administração Trump. Primeiro, uma questão que há evidências concretas de fraude naquele estado, né? Cerca de 250 milhões de dólares, né? O que daria para pagar aí algumas horas de guerra contra o Irã. O segundo elemento é que um estado, como disse, governado por uma figura democrata importante, né? Candidato a vice-presidente na chapa da Kamala Harris. Mas o terceiro elemento é o elemento que isso envolvia questões de imigração, principalmente imigração por parte da comunidade somali em Minnesota. Então isso tornou aí um prato cheio para a administração Trump explorar politicamente. E vindo do Donald Trump, sabendo como ele opera e com base em declarações que ele próprio deu e os estados que ele mencionou, a gente tem aí esse novo cargo do J.D. Vance, que nada mais é do que reunir mais poder dentro da Casa Branca para um tema que já era lidado por uma série de outras agências federais, nada mais é do que uma tentativa de se criar um fato político contra democratas, né, colando os democratas à pecha de que são governadores que participam de programas fraudulentos, em especial os que envolvem imigrantes, e de alguma forma tentar com isso ganhar algum tipo de narrativa para as eleições de meio de mandato. Então, trata-se de uma lógica já bastante conhecida do Donald Trump de ir buscando aí os seus inimigos internos, né? Já visando o que será uma eleição de meio de mandato que parece que vai ser muito complicada para os republicanos. E ele começa bem pela Califórnia, onde tem Gavin Newsom, que é talvez o democrata mais expoente hoje, né? Aquele que se coloca como o político que quer enfrentar não só Trump, mas os republicanos que seguem o presidente americano. Ô Zeidan, no bloco passado você falou da coisa do risco e o que o investidor vai sair comprando, se vai comprar ou não título público de país que já foi AAA na vida e deixou de ser, pelo menos, não no papel, mas na percepção. Mas há uma preocupação grande com o fluxo de capital. Se tem uma coisa que não mudou nesses últimos anos, com todos os choques que o mundo viveu, foi a intensidade do fluxo de capital. Está certo que esse dinheiro voou um pouco mais para a inteligência artificial, mas para o Brasil, por exemplo, está vindo muito dinheiro também. Para onde vai esse capital? A percepção de risco muda? Essa é uma excelente pergunta, Thaís. A questão é o seguinte: o capital vai continuar vindo para o Brasil enquanto você tiver uma realocação da percepção de risco. Países ricos como Estados Unidos e Europa, com maiores dívidas, se tornando um pouco mais arriscados e, portanto, relativamente, países como o Brasil se tornam menos arriscados, né? Obviamente, isso só vale em condições normais de temperatura e pressão. Se você tiver realmente uma crise de dívida mundial, volta o padrão que a gente já viu no mundo inteiro, que é fuga de capitais de lugares arriscados para lugares considerados seguros. Se chama fuga pela qualidade. O grande problema é, hoje em dia, quem é essa qualidade? Antigamente todo mundo sabia. O dinheiro ia para comprar títulos públicos americanos, em certa maneira, alguns títulos públicos europeus, em certa maneira, um pouco dos títulos públicos japoneses. Isso tudo acabou. A China tem mercado de capitais fechado, então não é um lugar viável ter controle de capitais. O Japão tem a maior dívida bruta do mundo, talvez,
em percentual do PIB. Os Estados Unidos já passaram de 100% do PIB e agora estão pedindo mais. E a Europa continua sendo a Europa, né? Aquela coisa de, como disse um amigo meu, senador em Roma, o pico europeu aconteceu na Renascença e talvez a Europa esteja caindo desde então, relativamente ao resto do mundo. Mas esse é o problema de percepção de risco. Em condições normais de temperatura e pressão, vai continuar vindo dinheiro para o Brasil, porque a economia brasileira, mal ou bem, não dá sinais de que está piorando e tem alguma estabilidade comparado ao aumento da percepção de risco no resto do mundo. E na comparação com comparáveis também, né? O Brasil acaba se saindo também um pouco melhor. A nossa bagunça aqui dentro nos soa maior do que para quem está de fora. Sandro, os convidados hoje estão dando spoiler aqui o tempo inteiro da pergunta que eu estou preparando para você, que é exatamente falar dessa cruzada, dessa guerra santa que Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa, está travando, né? Os jornais nos Estados Unidos estão chamando bastante atenção para a coisa das tatuagens dele, da história dele, enfim, e as declarações que ele tem feito também recentemente, né? Então, a gente não consegue entender a estratégia política dos Estados Unidos para a guerra e também não consegue entender se tem alguma estratégia religiosa nisso tudo. E o Poggio acaba de lembrar, no primeiro bloco, dessa mudança estrutural importante que está acontecendo no alto comando militar dos Estados Unidos. O que isso tudo sinaliza? Pior sinal possível, ainda mais em um país que foi modelo de relações civis militares para muitas outras nações no Ocidente e fora dele. Então, Thaís, o fato da gente ver o chefe de Estado-Maior do Exército americano ser demitido pelo secretário de Defesa no meio de uma guerra, e aí a gente acha que é só o chefe de Estado-Maior, e não. O secretário de Defesa pede que outros generais do Exército sejam demitidos. O próprio fato da escolha do chefe do Estado-Maior Conjunto não ter saído dos generais que estavam na ativa, mas sim a Hegseth foi buscar um general da Força Aérea que estava na reserva, que nem 4 estrelas era, e fez uma pressão política no Congresso para que esse general fosse promovido, e isso só saiu depois que o Trump se envolveu na questão. Mostra uma degeneração em um setor onde os Estados Unidos sempre foram, de certa maneira, um dos benchmarks de profissionalismo dessa área no mundo. Então, o que a gente vê, eu não diria nem uma cruzada religiosa, mas é uma cruzada de visão e valores. Uma das razões pela queda do chefe de Estado-Maior do Exército americano, o general Randy George, é porque ele se contrapôs ao Hegseth, porque nesse momento você tem uma promoção de generais para ocorrer nos Estados Unidos, e os próximos generais de 1 estrela, os brigadeiros generais do Exército americano, os 4 primeiros colocados na lista são 2 coronéis negros e 2 coronéis mulheres. E o Hegseth se recusa há meses a promover essas pessoas, porque ele diz que é dar voz à agenda que era muito comum do Partido Democrata, que é contra a questão da operacionalidade das forças e por aí vai. Então, mostra uma perda de profissionalismo terrível, mas é uma perda de profissionalismo, deve ser deixado claro, não dos militares, mas sim de uma liderança, e isso tem, inclusive, causado choques do próprio Hegseth com o secretário do Exército, que é o secretário Driscoll, e que pode ser, a depender da dança das cadeiras e do poder em Washington, a depender também do desempenho dele na guerra, ele pode ser o novo secretário de Defesa ou o Driscoll pode ser demitido. Aí também vai depender de qual é a força que o Hegseth possui dentro do movimento mais ligado ao Trump, esse movimento MAGA, e de como isso pode demonstrar aí na organização da defesa americana. Agora, o fato de que você tem embaixadas do Irã em todo o mundo divulgando uma imagem dos generais americanos com um X em cima deles, porque foram demitidos, é um péssimo sinal para os Estados Unidos na batalha informacional nessa guerra. E neste campo especificamente, em função das contradições de Donald Trump, os Estados Unidos estão perdendo. Poggio, a gente tem aqui os últimos minutinhos, mas eu quero te perguntar, escuta, e a guerra tarifária foi para onde? A guerra tarifária, mas vamos lembrar também que antes dessa guerra contra o Irã,
Donald Trump estava falando sobre a Groenlândia, né? Então são vários temas aí que acabam ficando em segundo plano, mas sem dúvida nenhuma são questões que continuam tendo o seu impacto, né? No caso das tarifas em específico, nós tivemos essa decisão recente da Suprema Corte que limitou muito a margem de manobra do Donald Trump para sair aplicando tarifas à torto e à direito, né? Quer dizer, os dispositivos que sobraram para o Donald Trump impor tarifas, né? Depois da derrubada da Suprema Corte acerca do dispositivo que o Donald Trump estava utilizando até então, são dispositivos muito mais limitados. Então, a gente não tem mais essa liberdade de ação que o Donald Trump tinha desde então. Acho que, então, a combinação desses fatores, ou seja, a retirada de uma ferramenta importante que o Donald Trump tinha por conta de uma decisão da Suprema Corte, somada agora a uma guerra que vai se escalando e se tornando cada vez mais problemática para o presidente norte-americano, tem deixado essa questão um pouco de lado. Mas, sem dúvida nenhuma, é um elemento que, caso a gente entre, como a gente chegou a discutir, uma possível recessão, ou caso a guerra traga ainda mais problemas econômicos, vem apenas a se somar a uma questão que já vem sendo trazida pela tarifa, que vem causando aumento de preço nos Estados Unidos e que vem, como disse, explicando aí a queda na aprovação do Donald Trump. Sobrou um minutinho para você, Zeidan. Alguma informação, alguma sinalização você capta, estando aí na China, de que Xi Jinping gostaria de manter um encontro com Trump, que Trump tanto anuncia? É um momento para isso? Não teria problema nenhum. É basicamente uma questão de chinês é pragmático e senta para negociar quando existe agenda. As pessoas não devem lembrar, mas quando o Donald Trump pediu, depois de colocar as tarifas a 100%, pediu uma reunião com os chineses falaram, claro, qual é a agenda da reunião? O que a gente vai tratar? Qual é o objetivo? O que é possível? E essa história do governo Trump de querer fazer reunião sem agenda, a gente meio que conhece isso no Brasil, não funciona muito com o chinês. Se não tiver pauta, se não tiver agenda, se não tiver o que ser negociado, os chineses não vão sentar para negociar. Caso contrário, com o maior prazer. Os chineses vivem de fazer negociação e vivem de burocracia e não seria problema nenhum. Você disse assim, não sei se você vai se lembrar, não, eu já não lembro, porque eu tinha até esquecido da Groenlândia, porque 1 ano e 3 meses só do mandato de Donald Trump e ele está consumindo todo o meu fosfato aqui da minha memória. Mas eu não vou esquecer de me despedir e agradecer imensamente esse trio maravilhoso aqui, conversa de altíssimo nível nessa Sexta-feira Santa. Eu começo pelo Sandro Teixeira Moita, professor de Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Sandro, obrigada. Feliz Páscoa para você. Para você também, Thaís, para o Zeidan, tanto quanto o Poggio na bancada. Boa noite a todos, menos bom dia para o Zeidan. Boa. Carlos Gustavo Poggio, especialista em política dos Estados Unidos, professor de ciência política do Berea College, no Kentucky. Poggio, obrigada mais uma vez. Vocês todos são convidados aqui sempre no WW, mas eu fico honrada de tê-los aqui comigo. Obrigado, Thaís. A honra é minha participar com você, com os colegas e com quem nos assiste aí pela CNN. Feliz Páscoa para você também, Poggio. E lá em Xangai, onde já é sábado de aleluia, o nosso Rodrigo Zeidan, professor da New York University em Xangai e também da Fundação Dom Cabral. Meu caro, um ótimo dia para você. Feliz Páscoa. Obrigado, Thaís. Obrigado, Sandro e Carlos. Uma inveja gigantesca dessa barba toda bem feita do Sandro, porque a minha já está toda branca aqui. Que saudade. Você viu, o Poggio ainda deu uma disfarçada, mas o Sandro, ele ousadamente escancara essa juventude dele. Boa noite aos três. Obrigada.